viver o propósito de Deus. Que viver o propósito de Deus não é algo isolado, ou pelo menos não deveria ser. Viver o propósito de Deus não é para esse ou para aquele. Viver o propósito de Deus não deveria ser para a irmã Maria do Coque, para o irmão José. Não. Estar dentro do propósito de Deus, viver a vontade de Deus, se sentir realizado fazendo a vontade de Deus, deveria ser algo comum. E agora, de verdade, faça uma análise comigo em nome de Jesus Cristo. Quando eu falo em nome de Jesus Cristo, eu não estou sendo religioso, eu estou chamando você para uma reflexão, como se Jesus estivesse chamando você para uma reflexão. Quantas pessoas você conhece que são cristãs, e você olha para elas e você diz: essa pessoa está vivendo o propósito de Deus para a vida dela? Quantas pessoas você conhece? Quem aqui conhece mais que 5 pessoas que estão vivendo o propósito de Deus para as suas vidas? Levanta a sua mão. É pouco, é muito pouco. Ou seja, a maioria conhece menos que 5 pessoas que estão vivendo o propósito de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Quem é o mais interessado nisso? Quem é o mais interessado que haja uma normalidade em não viver o propósito de Deus? O diabo. Porque você imagina que nessa igreja, imagine que comece hoje, ou comece a partir deste momento, se 5 pessoas, você conhece 5, imagine que daqui a pouco 10 pessoas, 100 pessoas, consegue imaginar 500 pessoas numa igreja vivendo o propósito de Deus? Essa igreja vai ser um rolo compressor. Não vai ter espaço. Não vai haver espaço suficiente para comportar a quantidade de pessoas que serão impactadas, que terão suas vidas transformadas. Porque se 5 pessoas, 10 pessoas já faz o estrago, imagine uma igreja inteira vivendo dentro do propósito de Deus. Então, se tem alguém que não quer que você viva o propósito de Deus, se tem alguém que quer impedir, dentro dos detalhes, impedir você viver no propósito de Deus, esse alguém é o diabo. Porque ele sabe que enquanto você não estiver dentro do propósito de Deus, você não vai ser uma pessoa que vai causar um grande estardalhaço. Você não vai fazer muito problema, você não vai trazer problemas para o diabo. Então, se tem uma coisa que ele quer, é que as pessoas continuem sem viver no propósito de Deus. E nós temos aqui nos últimos cultos aprendido como viver o propósito de Deus. Não basta saber que nós podemos viver. Agora, quem quer de verdade? Essa é a questão. Essa é a questão, porque ouvir uma palavra, vocês ouviram a vida toda. Talvez alguns de vocês aqui já foram ministrados em outras igrejas, ou em YouTube, ou em outra situação, sobre o viver o propósito de Deus. E a pergunta é: por que ainda não está vivendo? Então a questão não é falta de ouvir. Eu entendo que a questão é falta de praticar aquilo que nós ouvimos. Falta colocar em prática. Falta ouvir o Espírito Santo e falar: eu estou disposto. Falta ouvir o Espírito Santo e falar assim: se ninguém quer, eu quero. Alguém tem que sair dessa série dizendo: se os outros não querem, eu quero, e eu vou viver isso. Eu conto a vocês sempre que uma manhã de domingo de 2005, eu ainda novo convertido, 1 ano de crente, eu estava naquela igreja e o cara disse, o pastor pregou, ele disse: está faltando profeta em Israel, está faltando profeta no Brasil, está faltando homens de Deus que se levantem com coragem e digam o que Deus quer dizer. Está faltando homens que não alisam, está faltando homens que falam a palavra, e que não somente falam a palavra, mas que vivem a palavra. Porque o que dá autoridade para um homem pregar a palavra não é o tanto que ele sabe. O que dá autoridade para um homem ou uma mulher pregar a palavra de Deus não é o tanto que ela
que traz autoridade para um homem e para uma mulher. Falar sobre o Espírito Santo não é o quanto ele estudou, é o quanto ele anda com o Espírito Santo, é o quanto ele vive com o Espírito Santo, é o quanto ele obedece o Espírito Santo, é o quanto ele ouve o Espírito Santo e obedece e pratica. Aleluia. E eu venho aqui nesta noite como um pastor desesperado. Eu subo nesse altar como um pastor desesperado, porque Jesus está voltando e o mundo está indo para o inferno. E eu espero que antes da minha partida eu veja, assim como a irmã disse, uma igreja cigana poderosa. Eu espero ver em Parelheiros uma igreja triunfante, que não somente fala da palavra, mas vive a palavra, prega a palavra e impacta a sua região, impacta a sua casa, impacta o seu trabalho, impacta onde chegar, porque vive realmente o plano e o projeto de Deus. Aleluia. E nessa noite, se você quer isso, diga: eu quero Deus, eu quero Deus. Se você quer, diga isso a Ele, aplauda Ele. Aleluia. Na primeira ministração, nós aprendemos que fomos escolhidos para um propósito. E não importa o que você sabe sobre você, não importa como vai ser, irmão, esquece isso. Não deve ser a sua preocupação saber qual é o propósito de Deus. Deixa eu dizer isso, é sério. Quando eu prego sobre o propósito de Deus aqui, eu sentia nos dias que se passaram pessoas perguntando: qual será o meu propósito? E nós gastamos tempo nisso. Nós gastamos tempo perguntando para Deus qual é o propósito, quando na verdade nós deveríamos simplesmente dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, usa-me. Aí Ele vai dizer no que? Você diz aonde o Senhor quiser, no propósito o Senhor quiser. Ou seja, crente sábio não pergunta para Deus qual é o propósito. Crente sábio, crente que ouve o Espírito Santo, não fica perguntando o que o Senhor tem para mim. Não, independente do que o Senhor tiver, eu quero. Independente do que for para me fazer, eu quero. Porque às vezes a gente acha que vamos ter isso, vamos ter aquilo, e Deus vai usar-nos poderosamente em outras coisas. Eu jamais imaginei que seria pastor. Eu jamais pensei em ser pastor. E quando Deus falava, e quando alguém pregava sobre o propósito de Deus, e eu estou ensinando algo que eu aprendi com muita humildade, eu também gastava tempo perguntando: Senhor, qual é o propósito? Mas eu aprendi depois que era só dizer: eis-me aqui. E a princípio eu achei que eu ia ser um missionário. Esse foi sempre o meu plano inicial. Meu plano inicial era ser missionário na África. Em 2006 eu tive uma visão, eu servindo na África, e eu sabia que era na África. A visão foi muito clara. E o tempo todo eu vim pensando que eu seria missionário. Depois eu pensei que Deus vai me usar como um profeta, porque eu tenho coragem de falar aquilo que Deus quer. E nunca foi do jeito que eu pensei. E hoje pastor dessa igreja, sem a capacitação necessária, porque ela acontece todos os dias, em todos os momentos que a gente precisa. Deus não vai te capacitar para algo, Deus vai te capacitando enquanto você está em algo. Deus não vai te capacitar para algo, Deus vai encher você do Espírito Santo a partir do momento que você se levanta e diz: eis-me aqui. Ali começa o agir de Deus. E é mais incrível porque quando você chega no meio, quando você chega no propósito de Deus, você fica meio que assim, tipo, sem acreditar. E a impressão que dá é que você nem está vivendo o propósito. Eu vou dizer a vocês uma coisa: eu acho que eu vou ter a ciência exata de quem eu sou em Deus e do que eu represento para o reino de Deus somente quando eu chegar no céu. Aqui eu não tenho noção. Os missionários falam, as pessoas falam, mas a gente está muito ocupado para prestar atenção no propósito. A gente está muito mais ocupado em obedecer ao Senhor. E é assim que Deus espera de você. Mas para isso,
Você precisa fazer aquilo que Deus espera. Não basta ficar dizendo eu quero viver os propósitos de Deus, sem atentar para aquilo que Deus pede a você. Não dá para chegar onde Deus espera sem andar pelo caminho que Deus trilhou para você. Se Deus trilhou um caminho, por mais pedregoso que seja, se Deus trilhou um caminho para você, por mais acentuado que seja, se Deus criou um caminho para você, por mais espinhos que tenha nesse caminho, o meu conselho para você é: não saia do caminho, não saia daquilo que Deus determinou para você, não fuja daquilo que Deus determinou para você, porque quando você chegar no propósito de Deus, a verdade sempre é bom, perfeito e agradável. E não somente isso, chega a ser constrangedor. É extremamente constrangedor estar no centro da vontade de Deus, porque você olha à sua volta e você vê poucas pessoas fazendo a mesma coisa, você vê poucas pessoas vivendo a mesma coisa, então você fica constrangido. Mas infelizmente a minha função não é ficar perdendo tempo me constrangendo porque vocês não querem viver, ou algumas pessoas não querem viver. A minha função é ensinar como viver, e é para isso que Deus me trouxe aqui nessa noite. E hoje, na sexta lição, tem algo que Deus quer falar no nosso coração. E eu fui muito, como eu posso dizer, eu fui surpreendido hoje. Eu achei legal, porque ontem eu tinha uma palavra no meu coração. Deus tinha colocado já uma palavra no meu coração para hoje, mas ontem eu comecei a desenvolver ela no meu coração, me alimentar dela. Hoje de manhã eu vim aqui para a igreja e marquei um café da manhã com o Nilson. E eu cheguei aqui, eram as 9h40 da manhã. Alguns irmãos que me veem chegando na hora do culto aqui, né? Nossa, o pastor só chega em cima da hora do culto. Pois é, bem em cima da hora do culto, 9h30 da manhã, bem em cima da hora. E quando foi 9h30 da manhã, tava um sol gostoso, rapaz. Hoje estava um solzinho delicioso de manhã. Quem teve o privilégio de experimentar? Maravilhoso. Eu não quis entrar, eu falei, o Nilson não tinha chego ainda. Eu fiquei sentado ali, encostei ali nas plantas ali, e fiquei ali tomando sol. E enquanto eu tomava o sol, Deus me deu uma palavra. E eu falei, uau, palavra de domingo. Palavra de domingo, porque se eu já tenho a de hoje à noite, que eu já estou, né? Essa aqui é de domingo. Então só escrevi algumas coisas rapidão assim, para não esquecer. Alguns versículos que Deus colocou no meu coração, coisa rápida. E agora eu vou tomar café, porque a palavra já estava praticamente pronta, de sexta-feira. E aí na hora de tarde aqui eu estou numa reunião com um pastor que veio nos visitar. Estava numa reunião com esse pastor, e Deus disse assim: é a palavra que eu te dei de manhã, hoje à noite. Eu falei, mas já é 5h30. E enquanto eu tomava banho, eu fui fazendo esse esboço. Então se eu esquecer alguma coisa, que o Espírito Santo me lembre. Mas o texto bíblico de hoje, 1 Samuel, não vamos fugir, capítulo 17, versículo 37. O texto bíblico diz: e Davi continuou dizendo: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Vou ler a parte A do versículo, porque é dessa aqui que nós vamos ficar hoje. Davi continuou dizendo: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Esse texto me mostra uma palavra que Davi tinha muito enraizada dentro de si: confiança. Davi estava confiante. Davi estava no auge da confiança. Ele tinha já um histórico. E ele disse: olha, o mesmo Deus que me livrou do leão, do urso, vai me livrar. Ele estava extremamente esperançoso de que Deus iria fazer algo por ele.
confiança é a palavra que nós vamos trabalhar hoje aqui. É sobre confiança que o Espírito Santo quer trabalhar no seu coração. Porque crente que não confia no Senhor jamais irá viver os propósitos do Senhor. Jamais. Porque todas as vezes, queridos, que o crente vai chegar num momento difícil, aprendam isso. A maioria dos cristãos, eles até andam bem, eles caminham bem com Deus, até que surja um problema, até que surja uma necessidade, até que surja uma enfermidade, até que surja uma notícia desagradável. Até então ele está confiante, até então ele canta, até então ele vibra, até então ele levanta as mãos, até então ele está em tudo. Mas na hora difícil, na hora que nós chamamos de a hora da provação, é a hora que a maioria dos crentes perdem o rumo. Porque Deus diz assim: é por aqui. Aí ele diz: mas por aqui tem o mar vermelho, olha o mar aí, não tem como passar. E Deus diz: é por aqui, marche, é pelo mar. E ele diz: não tem como. E sabe o que ele faz? Ele vai para o deserto, porque ele diz: o deserto vai ser mais longe, mas pelo menos eu consigo chegar. E nunca vai chegar, sabe por quê? Porque desobedeceu ao Senhor. Deus falou que era pelo mar, Deus não falou que era pelo deserto. Quando é pelo deserto, Ele manda ir pelo deserto, mas se Ele manda ir pelo mar, é pelo mar. E sabe por que a gente não confia? Sabe por que a gente não obedece, aliás? Porque a gente não confia. Porque quem confia simplesmente ouve e obedece. Eu tenho o meu filho, e se eu disser a ele: Mateus, faz isso, ele vai dizer assim: pai, acho que não vai dar certo não, hein? Mas se eu falar para ele assim, se eu olhar no olho dele e falar: faz, rapaz, nem que for para errar, nem que for para se lascar todinho, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque ele confia no pai dele. Ele confia. Minha esposa, quantas vezes, momentos difíceis, decisão, uma parada maluca, e dizer: esposa, pode fazer. E ela olha para mim: então tá bom. E ela faz. Por quê? Porque ela confia. Eu tenho pessoas aqui na igreja que eu tomo muito cuidado em dar conselhos a elas, porque elas confiam em mim. Por isso que eu preciso falar apenas o que Deus diz, porque se eu errar, eu levo pessoas para o erro também. É uma responsabilidade muito grande dar conselhos e trazer uma orientação da parte do Senhor. Mas quem confia vai, quem confia faz. Samerson, quantas vezes a lógica era diferente? Eu disse: Samerson, vai por aqui, cara, vai por aqui. Nilson, vai por aqui, Nilson. Vai, mano, vai, Zafá. Não, mano, mas vai, mano, vai. Vagabundo, covarde. Ei, compra o carro, Zafá. Vai, rapaz, o Deus que te ajudou a pagar a moto vai pagar o carro. Já pagou o carro, Zafá? Toma vergonha na sua cara. É isso aí. Pagou o carro, que já tá falando que vai o quê? Vamos pro próximo, é sobre isso. Vamos, mas por quê? Porque aprendeu a confiar. Nós não confiamos, e por isso a gente não vence. Nós não confiamos, por isso nós não vivenciamos aquilo que Deus tem para nós. E onde vem a confiança em Deus? Em quais momentos você precisa provar a sua confiança? Não é quando as coisas estão bem, é exatamente nos momentos difíceis. É nos momentos difíceis. Irmãos queridos, aprenda essa lição para nunca mais errar. Todas as vezes que você chegar em uma bifurcação na sua vida, em um momento de escolha, decida pelo caminho de Deus. E geralmente ele é o mais difícil e desconfortável. Jesus disse que o caminho estreito é o que leva ao céu, largo e espaçoso é o que leva à perdição. Geralmente entre um caminho estreito, cheio de pedra, cheio de espinhos,
e uma estrada asfaltada, e alguém dizendo: vai por aqui que aqui é mais suave. Geralmente nós vamos escolher o caminho asfaltado, mas com Jesus é diferente. E vou dizer mais, queridos, prestem bem atenção. Todas as vezes que Deus te coloca numa situação, Ele fala e cala. Deus não é como os homens que ficam insistindo: por favor, faz, pelo amor de Deus, eu estou te falando aqui. Não, Deus não é assim. Ele é soberano e Ele respeita a sua decisão. É você que decide se vai obedecer ou não. Geralmente Deus fala: faz, vem por aqui, e fica aqui, ó. Quantos crentes, quantas pessoas Deus disse: faz assim, e você fica assim, ó: ai Senhor, fala, usa um profeta. Usa um profeta. Aí Deus pergunta: por quê? Você confia no profeta, mas não confia em mim? Você só confia se for um profeta? Ah Senhor, onde tem uma profeta? Ah, tem uma profeta lá no Jardim das Fontes. A irmã revela tudo. Deus já falou para você o que fazer, mas não, você é terra seca. Você não confia no Senhor. Você quer confirmação, e mais confirmação, e mais confirmação, e mais confirmação. Você está pensando que Deus é quem? Ele disse: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agindo eu, quem impedirá? Nós precisamos confiar. E por que muitos não chegam então ao propósito de Deus? Porque na hora de confiar e obedecer não fazem. Confiança, segundo o dicionário: crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Isso é confiança. Eu pulo aqui em cima porque eu sei que isso aqui é de laje, isso aqui é de concreto, irmão. E eu vi quem fez, e eu estava aqui no dia fazendo. Eu sei um monte de ferro que tem aqui, eu sei um monte de coluna que tem aqui, eu sei que nós fizemos uma estrutura de uma casa aqui embaixo aqui. Então eu piso com força aqui, eu corro e jogo quantas pessoas estiver aqui em cima, porque eu confio na estrutura. Por que a gente não confia no Senhor? Por que a gente não se joga? Por que a gente não desce do barco? Por que a gente não vai para cima do gigante? Por que a gente fica escondido 40 dias, escondido dos gigantes da vida? Por que a gente não ousa viver coisas novas em Deus? Por que a gente não ousa receber dons espirituais? Quantas pessoas aqui, você estava com muita vontade de falar em línguas, vem até aqui, ó, vem aqui na boca aqui, ó, e hoje foi assim, chegou aqui, ó, e você falando, e Deus está falando: abre a boca e fala. Mas cadê a confiança para obedecer ao Senhor? Ai, mas será que eu estou na carne? Você está na carne, você está jejuando, consagrando, adorando ao Senhor, você está num local santo, recebendo o poder do Espírito Santo. Isso é coisa da carne, o diabo pode fazer isso? Davi viveu tudo que Deus tinha para a vida dele. Por quê? Segredinho básico: confiava. Ele confiava. O versículo nos mostra isso. Ele me livrou das garras do leão, das garras do urso, também me livrará. Eu confio, eu estou disposto, eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo, simples assim. E se não der certo, todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem e foram chamados segundo o seu decreto, o seu propósito. É noite de confiar, Lírio. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas deixa eu dizer a você, meu irmão. A gente se encontra daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos a gente se encontra, guerreiro. Só continua nessa sua força. Só continua obedecendo, guerreiro. Daqui a 10 anos a gente se fala. Daqui a 10 anos você vai virar para mim. Eu não sei se a gente vai se encontrar aqui ou em outro lugar, ou em outro lugar no mundo. Eu não sei onde Deus vai nos encontrar, mas você vai dizer: pastor, naquela noite eu talvez fui uma pessoa daquelas que recebia aquela palavra. Eu comecei a confiar no Senhor, eu comecei a tomar decisões difíceis para agradar o Senhor, e hoje eu estou aqui glorificando
Eu até esqueci de soltar o tema de hoje, B. Solta aí, Biel. Aleluia. É sobre isso que nós vamos ministrar hoje. Confiança é a força do fraco. Tem muito crente pedindo força. Ah, Senhor, me dá força. Na verdade, Deus vem aqui hoje e diz a você: eu não vou te dar força. Eu vou te dar os sinais do que eu já fui em você. Lembra do que eu já fiz? Lembra do que eu já fui? Lembra de quem eu sou? Você não precisa de força, você precisa de confiança. Tem alguém recebendo a palavra e vai vivê-la. Aleluia. Bendito é o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Eu vou dar um minutinho para você levantar sua mão e glorificar o nome de Jesus aí. Levanta sua mão e exalte o nome do Senhor. Adora a Ele, adora a Ele, adora. Não aplaude não, aplaude não, aplaude não, aplaude não. Só adora, só adora, só adora. Só adora, só adora. Diga a Ele, eu confio, Senhor. Eu quero confiar, Senhor, me ensina isso. Jesus está restaurando a confiança de gente aqui nessa noite. Deus manda dizer para alguém aqui, ó, vai queimar no seu coração aí. Você pensou até em ir embora, você pensou em largar tudo, você pensou em abandonar tudo. E hoje Jesus está falando assim: ei, você esqueceu quem eu sou? Você esqueceu quem eu sou? Você esqueceu o que eu fiz por você? Você esqueceu de onde eu te tirei? Você esqueceu do tanto que eu limpei você? Você esqueceu dos propósitos que eu tenho para a sua vida? Levanta e anda, porque eu ainda tenho negócio contigo, meu servo. Aleluia. E quando Deus colocou esse tema ao meu coração, confiança, a força dos fracos. Deus não está se dirigindo ao fraco, ao desanimado, ao que anda se arrastando, ao que carrega tanto pecado. Escutem, às vezes a questão não é fraqueza. Deixa eu dizer a você, na história, eu não sou chegado nisso não, mas não sei, então eu não sei falar muito sobre isso. Mas até onde eu me lembro, nos gibis que eu lia, gibi, você nem sabe o que é isso, né? Gibi. Quem aqui não sabe o que é gibi, levanta a mão, pelo amor de Deus. Na moral, ajuda eu aí. Todo mundo sabe. Tá aí com vergonha, ó. Não é vergonha não, meu filho. Significa que se você não sabe, você é muito novinho, tá tudo certo. É só coisa de velho. É revistas em quadrinhos. Nas revistas em quadrinhos do Super-Homem, o que acabava com o Super-Homem era a Kryptonita, se eu não me engano. É isso mesmo, Fábio? Era a Kryptonita, uma pedra verde, não era? Aquela pedra, quando batia em contato com o Super-Homem, acabava com ele. Não tinha nada que arrebentava o cara, mas uma pedrinha verde deixava o cara do chão. Tem muito crente aí dizendo: eu tô fraco, então é a pedrinha verde. Não é que você é fraco, não é que você é fraco, você não é fraco. Deus te fez forte. Você é mais forte que o diabo. Tanto é que ele diz: resistam ao diabo. Se ele diz para resistir, é porque você tem força. Pega um cabra aí, o Tiagão, pega o Daniel, os caras que tem uns braços 3 metros de largura.
Se Deus falar para você, vai lá no braço de ferro e resista a Ele. Se você conseguir resistir, porque você é tão forte quanto Ele. Então resistir diz que você é forte. Agora, o que é a criptonita? Qual é a sua criptonita? O que tem que te deixado fraco? É o pecado. A criptonita do crente é o pecado, guerreiro. Ah, eu estou fraco. Começa a tirar o pecado para você ver. Ah, eu estou fraco. Santifica, começa a se santificar. Ai, pastor, eu estou tão fraco. Então, amanhã, toma o seu café da manhã, bonitão. Vou dar esse boi para você. Toma o café da manhã e fala assim: eu vou fazer 12 horas de jejum daqui para frente, sem água e sem comida. E a cada 1 hora eu vou dobrar meu joelho. Vou orar 15 minutos. Vou orar 10 minutos. Faz isso 1 semana. Só 3 dias a semana. Faz isso 2 dias, tá? Para você, Nutella. Vamos lá, Nutella. Para você, Nutella, que está fraco. Faz isso 2 dias por semana. 2 dias. E naquele dia que você está jejuando, jejum geral, total, jejum de cabra macho. Estou falando, né, sem água, sem alimento. Nesse dia, experimenta sair das redes sociais. Experimenta não ouvir música que não vem do trono. Experimenta abandonar o vício. Experimenta para você ver se, na academia de Jeová, meu filho, não é força, é renúncia. Na academia de Jeová não é força, é renúncia. Você precisa renunciar ao pecado, e aí Deus vai fortalecer você. Essa é a verdade. O problema é que nós queremos ficar fortes, continuando bebendo o veneno do pecado. Mas essa noite, em nome de Jesus Cristo, tem crente ouvindo a palavra aqui. E a palavra para o fraco é: fortaleçam os joelhos, peguem as suas espadas, pegue suas lanças, afirme, pega a enxada e transforma ela numa lança. E diga ao fraco: eu sou forte. Joel disse isso. Diga ao fraco: eu sou forte. Não para se vangloriar, mas profetizando o poder do Senhor na sua vida. E diga: a partir de hoje, diabo, não vai ter criptonita mais para mim. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque Deus me escolheu para um propósito. E é esse propósito que eu decido viver. Aleluia. É sobre isso. Agora, quer mais um recado para o fraco? Porque não é desse fraco que eu estou falando. Isso aqui eu só abri só um parênteses aqui, para você não achar que é para esse tipo aqui, ó. Porque a confiança é a força dos fracos. Parece que aí tá bagunçado. O cara tá cheio de pecado, tá fraco, e ele diz: não, mas eu tenho confiança que não vai dar nada. Esquece. Esse fraco aqui que ele está falando aqui é outro fraco. Não é o fraco de pecado. Não é o fraco aos olhos do inimigo. É aquele que é pequeno. É aquele que é humilde. É aquele que é impotente diante de uma guerra, diante de uma situação. É desse tipo de fraqueza que Deus está falando conosco aqui. Quando o diabo olha para você, o que ele vê? Ele vê um fortão, o brabão. Ou quando vem o problema, quando vem o gigante, o que você faz? Você vem, capeta. Ou você fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Não é assim que a gente escolhe? Não é o segundo que nós escolhemos sempre? Quando vem o mar, quando a gente chega diante do mar vermelho, o que a gente faz? A gente não sai: deixa comigo. Mar vermelho. E o cabra chega: deixa comigo que o pai tá on. Não! A gente se encolhe. O crente que se acha, o crente fraco aos olhos do inimigo. Davi era fraco. Se você for ver bem, aos olhos dos seus irmãos, Davi era fraco. Quando ele chega lá no campo de batalha, os seus irmãos falam: ih, chegou. Vale bosta nenhuma. E tá aí, ó, querendo causar. Aí ele chega em Davi, chega no rei. O rei olha assim e fala: meu Deus do céu. Mas acho que o rei estava tão cansado de passar vergonha, tão cansado, 40 dias já sendo humilhado, e nenhum homem aparecia, nem ele mesmo.
Nem o próprio rei teve coragem de falar assim: espera aí, pessoal, nós vamos nos lascar, mas eu vou. Aí de repente aparece um jovem. Saul fala assim: vamos acabar com essa palhaçada, né? Já que nós vamos perder mesmo, vamos perder pelo menos. Deixa aí, vamos lá. Cansei, deixa pra lá esse negócio. Aos olhos de Saul, Davi era fraco. Aos olhos de Golias, quem era Davi? Aos olhos do gigante, Davi, o gigante olha assim, tipo assim: tem homem aqui? Não tem homem aí não? Eu peço um desafio com o homem, vocês me mandam um menino. Bom, já que não tem homem, vai esse mesmo. Vou te matar com um peteleco na sua orelha, moleque. Aos olhos dele era fraco. Só que tem um detalhe, querido: a força do fraco é esse tipo de fraco, aquele que é pequeno, aquele que é humilde, aquele que se submete ao Senhor. Talvez o seu inimigo é muito grande, talvez a sua guerra é muito grande, e você se sente fraco, você se sente pequeno. Mas deixa eu dizer, a sua força é a confiança no Senhor. Porque se você tiver confiança no Senhor, meu irmão, não tem gigante que para da sua frente. E não é porque você é corajoso, não é porque... Ei, deixa eu falar para vocês, quando vocês olham para mim, alguns aqui pensam: o pastor Melk é um homem de fé, um homem que vai para cima de tudo. Não é bem assim não, morena. Não é assim não. Quando foi para nós alugarmos esse salão aqui em 2022, eu estava com tanto medo, porque o aluguel que nós pagávamos no outro espaço era ínfimo, não fazia nem cócegas perto do que nós pagamos aqui. E aí eu falei para o pastor Diego: cara, arrumamos aqui um local, tem um espaço aqui. Fiz foto para ele, fiz uns vídeos, entramos aqui, fiz uns vídeos para ele dos 3 salões. E ele falou: e aí, você vai alugar? Eu falei: vou alugar só 2, cara. Vou alugar 2. 3 a gente não tem condições não. 2 eu já tô... Olha o que eu falei para ele, se ele estiver assistindo, ele vai falar assim: é verdade. Aqui, eu falei assim, e desculpa o palavreado, desculpa, eu não tenho muito compromisso com as palavras não, tenho compromisso com Jesus. Eu falei: eu estou indo com as cuecas meladas. Falei: pastor Diego, eu vou alugar 2 com as cuecas meladas. E ele disse assim: Melk, já que você vai estar com a cueca melada para 2, pega logo os 3. Não vai dar diferença, a cueca vai estar melada do mesmo jeito. Eu disse: cara, mas nós não tem condições, cara. Ele falou: você não tem, mas o Deus que te chamou tem. E se Ele tiver no negócio, vai dar certo, aleluia. Olha você aqui, querido. Então a questão não é ser forte. Nem sempre Deus espera sim que nós sejamos corajosos. Davi, olha só, há uma diferença. Não é porque a pessoa se sente fraca que ela é medrosa. Então mesmo na minha fraqueza, mesmo sabendo do meu tamanho, da nossa inferioridade, eu tive coragem para ir. Davi, apesar de saber que não tinha experiência de guerra, Davi, apesar de saber que não estava apto a vencer aquela guerra, aquela luta, mas ele tinha coragem. E é isso que Deus espera de você. Confie, coragem para confiar. Tem que ter coragem para confiar. E o recado pro fraco aí, ó, Efésios 6:10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quer ser fortalecido? Não é nos outros não é nas pessoas não. Você vai ser fortalecido no Senhor, amém? Aleluia. Eu quero concluir dizendo que 1 Samuel 17:37, ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Pessoas comuns vão sempre olhar para o gigante, para o urso e para o leão. Pessoas que vivem o propósito vão sempre olhar para o Senhor. Quem é comum olha para o problema.
Crente comum olha para a situação de um momento. Crente incomum que vai viver o propósito de Deus, olha para o Senhor. O salmista Davi dizia: eleva os meus olhos para os montes. E ele mesmo se pergunta: de onde me virá o socorro? Olha, eu estou desesperançado, é isso que ele está falando. Em momentos de dificuldades eu olho para as montanhas, desesperado, e eu me pergunto: de onde me virá o socorro? E a resposta ele dá no versículo 2, o Salmo 121, ele diz: o meu socorro. Aqui ó, lembrei. Eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde vem o socorro? Mas na resposta ele fala: opa, me lembrei. É isso, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh glória, aleluia. É de onde vem o teu socorro, querido. A sua força não vem de você, não vem de nada. A sua força vem da sua confiança no Senhor. Ei, e olha que coisa maravilhosa. Para quem confia no Senhor não precisa nem lutar. Para quem confia no Senhor não precisa nem se esfolar. Não saiu um arranhão, não teve um arranhão em Davi. Está lá o mar vermelho aberto, não molharam as suas roupas. Abednego, Sadraque, Mesaque na fornalha. Está lá a fornalha. Eles não precisaram fazer nada, simplesmente está lá, não queimou nada. Sabe o que significa? Deus está dizendo: você não vai precisar fazer nada, só confia, só confia, só confia. Eu sou o Deus da tua vida. Se você confiar, você vai viver os meus propósitos. Aleluia. Agora, eu preciso trazer aqui um alerta, porque tem pessoas que são ansiosas. E a ansiedade, você vai me desculpar, querido, quando você amadurecer, quando você amadurecer um pouco mais, isso não vai fazer mais parte da sua vida, porque a ansiedade é viver em excesso um futuro que não está nas suas mãos. Pessoas maduras não sofrem pelo futuro. Pessoas maduras não sofrem pelo futuro, porque elas são inteligentes. Como é que é, pastor? Não é inteligente sofrer por amanhã, se eu nem sei se estarei vivo. Se eu sofro por amanhã, eu sou tão tolo a ponto de achar que estarei vivo amanhã. Agora a pergunta é: o que te faz ser tão tolo para achar que amanhã você está vivo? Então pessoas inteligentes, elas vivem o hoje. Elas esperam acordar amanhã, se Deus permitir. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas eu não vou perder uma noite de sono por algo que eu nem sei se vai acontecer, porque isso não é inteligente. Eu fico sem dormir. Quantos aqui já passaram por isso? Disseram para você assim: amanhã vai ter corte na empresa, amanhã vai estar todo mundo desligado da empresa, a maioria vai ser. E aí você ficou lá, meu Deus. Aí você foi para casa e falou para todo mundo, e pediu oração, e chorou, e se esperneou, e esbravejou, e falou: Deus. Aí no outro dia, chega na empresa, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Se lascou a noite toda, ficou sem dormir por algo que não aconteceu. E a outra, o pior: não, mas comigo aconteceu. Eu fiquei acordado a noite toda, pastor. E de manhã, quando eu cheguei na empresa, realmente todo mundo foi mandado embora. E eu pergunto: é idiota também, sabe por quê? Porque não mudou nada, não adiantou nada. Se pelo menos ficasse acordado a noite inteira, salvasse a sua pele, eu ficaria também. Mas não vai adiantar nada. Então é o seguinte: confia no Senhor. O salmista, ele tinha essa confiança. Ele dizia: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Aí no Salmo 27 ele expressa um pouquinho mais a sua confiança. Ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Se o Senhor não for o construtor da cidade, em vão trabalham os construtores.
Em vão será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que o diabo amassou. Grifo meu. E aí ele conclui o versículo numa versão mais antiga, ele diz: aos seus amados Ele concede o sono. Em uma outra versão diz: aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Vai dormir com um problema. Vai dormir com um problema. Vai dormir com uma situação insolúvel. E acorda em paz, sabendo que o general está à frente. Acorda em paz, sabendo que o Senhor dos Senhores vai à frente da batalha. E não importa o que aconteça, Ele está comigo. A vara e o cajado me consolam. E Ele me levará às águas tranquilas, porque me ama. Glorifica Ele. Oh meu Deus. Tem alguém entendendo a palavra nessa noite? Vai frutificar. Eu não tenho muito tempo, já foi meu tempo, mas ainda tenho uma bala na agulha. Eu preciso falar só mais um negocinho para você que é ansioso e vai sair daqui. Agora eu confio. Calma, moreno. Calma. Confiança. Queridos, confiança não se recebe. Você não vai receber confiança nesse culto. Sabia? Achei que já ia sair daqui com a unção da confiança. Não, presta atenção. Para Davi chegar nesse nível de maturidade, qual foi o primeiro bicho que ele matou? Quem? Pernilongo, exatamente. No campo, cuidando de bicho, o que tem lá? Pernilongo. Quem mais que tem no campo lá que gosta de pegar as ovelhas? Lobo. Lobo pega. Então ele aprendeu a vencer o lobo. Agora vem o urso. E ele fala assim: o Deus que me ajuda a matar pernilongo, me ajuda também a matar o lobo. Esse leão eu vou para cima dele também. Esse urso eu vou para cima. Daqui a pouco vem um leão, fala assim: rapaz, o Davizinho olha pro leão e fala assim: rapaz, não falaram nada para você não te contaram a história do urso. Não contaram para você a história do urso. E o leão fala: não, então cai para cima que você pega aí para você ver o que vai acontecer. Vai aparecer ali jaz um leão brabo. E o leão diz: eu duvido, então vai, porque o Deus que eu não tenho força não. Aí o leão fala: mas você não aguenta nada. Pois é, eu não aguento nada, mas tem um cabra ali que cai para dentro para você ver. E vence o leão. Aí quando ele chega lá, agora ele tem currículo. Você vai vivendo com Deus. Então começa a confiar nas coisas pequenas. Começa a confiar nas pequenas observações que Deus te faz. As irmãs aqui, eu falei para você: você quer ter o seu casamento restaurado? Você fez três ações boas essa semana pro seu marido? Então, você não consegue confiar. Você quer que o anjo desce. Eu já falei sobre isso. Os maridos aqui fizeram as 3 essa semana. Você está em ordem lá. Sei que você surpreendeu sua esposa. Esse dia eu estava saindo de casa atrasado já para um compromisso, atrasado mesmo. E a minha esposa disse para mim assim, dormindo: amor, o que foi? Não tem pão. Tá bom, pede pro Mateus buscar. Esposa, é rapidinho de carro, você traz. Mal sabia ela que eu já estava quase 20 minutos atrasado. Aí eu tô saindo de casa assim, falei: mano, se eu não comprar não dá nada. Ela vai saber que eu tô atrasado. Depois eu falo: não, eu estava atrasado, não deu. Aí eu pensei bem, falei: não, né? Se ela acordar e ver o pãozinho em cima da mesa, ela vai ficar feliz comigo. Eu tô ensinando isso pros irmãos, vou fazer também, ué. Fui lá, atrasei um pouquinho mais, peguei o pão que tava quentinho. Miserável, acordou tarde, pegou frio. Mas aí já não é problema meu. Também não dava pra ficar lá esquentando o pão, não é verdade? Aí a morena tá querendo demais. Ela acordou, tava lá o pãozinho lá em cima da mesa lá, né? Então assim, tem que confiar nas pequenas coisas. Tem que confiar.
Jesus cospe no olho do cego, pega a lama, dá uma nojeira da lasqueira, cospe lá, mete no olho dele e fala assim: agora vai lavar. E o cara foi lavar e deu certo. Se ele tivesse feito assim, não tá acontecendo nada. Então, seu burro, não era para você fazer isso, não é para você limpar, é para você lavar. Onde? No tanque de Siloé, não é em qualquer lugar também não. A gente começa a aprender, vai obedecendo, começa a obedecer os detalhes. Começa a obedecer a Deus os pequenos detalhes. Aquilo que Deus falou no seu coração hoje aqui no culto, faz. Aquilo que Deus mandou você parar de fazer, faz. Para de fazer. E aí você começa a confiar mais. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. E daqui a pouco, meu amigo, não tem mais impossível a você. Amém. Eu queria muito que você ficasse em pé, não para ir no banheiro, mas eu quero ler ainda um texto bíblico. Mas fique em pé para a gente disfarçar que a gente está indo embora. Eu quero ler um texto que se encontra em Salmos 9 e 10. Salmo 9 e 10 diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Em ti confiam os que conhecem o teu nome. Se você conhece o nome do Senhor, você vai começar a confiar a partir de hoje. Tem um outro texto que o Espírito Santo me fez lembrar, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Entrega e confia. Duas palavrinhas simples: entrega e confia. Entrega a sua vida e confia. Entrega o seu casamento e confia. Entrega a sua alma ao Senhor e confia. Entrega a sua família e confia. Só confia, Ele sabe todas as coisas. E para encerrar, Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, você pode até parecer fraco e inofensivo. Você até pode parecer fraco e inofensivo, como diz o nosso tema. Talvez o diabo olhe para você e fala assim: isso aqui, já venci ele mais de 20 vezes. Já venci ele nesse pecado mais de 500 vezes. Ele continua sendo fraco. Talvez sim, talvez para ele você é fraco. Mas hoje você já sai daqui sabendo como vencer. Hoje você já sai daqui sabendo como viver os propósitos de Deus. Porque para aqueles que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, não ficam preocupados, não estão nem aí. Os montes de Sião são montes rochosos, é rocha pura, tá lá tranquilo, dá terremoto e tudo, e os cabras estão lá, nem se preocupando com a crise mundial. Assim são os montes de Sião. E Ele está dizendo: você será desse jeito, se você confiar no Senhor. Isaías 64:4 diz assim: nunca se viu e nem se ouviu, olha só, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam. Que nessa noite você possa ter ouvido a palavra do Senhor, e dessa palavra aprendido um pouquinho mais de como viver os propósitos de Deus. Só confia, só confia, só confia. Mas como é que vai ser? Confia. Mas e depois? Confia. Mas como é que eu tenho que fazer depois? Confia. Mas e se? Confia. Mas pastor, eu já fiz isso 3 vezes e não deu certo. Confia, que dessa vez Ele está mandando. Mas eu já fiz antes e não deu certo. Confia, confia que agora é Ele. E se você recebe essa palavra, glorifica o nome dEle.